O objetivo principal é analisar diferentes propostas teóricas e metodológicas de tipologia de estrutura de classes, as métricas empíricas aplicadas ao Brasil. Discute-se, portanto, as principais vertentes teóricas que propuseram tipologias e métricas de construção de mapas de estrutura de classe, em especial as abordagens neo-weberiana e neo-marxista. Nesta seção será abordadas 5 principais perspectivas teóricas da análise da estrutura de classes: a perspectiva neomarxista, a neo-weberiana, a neo-durkheimiana, a bourdiana e, por fim, a perspectiva pós-classista, especialmente as abordagens neomarxista e neo-weberiana, em razão dessas proporem metodologias para a construção de mapas empíricos da estrutura de classes. A perspectiva pós-classe ou pós-classista se encontra particularmente em 2 argumentos. O primeiro é que o desenvolvimento econômico proporcionado pelo capitalismo faz com que a classe social se constitua em uma categoria bem mais móvel do que outras formas de estratificação. O segundo argumento é que o pertencimento a uma classe não significa que o indivíduo tenha a mesma visão de mundo dos outros membros. Nem todos os operários pensam igual, têm os mesmos gostos artísticos ou votam nos mesmos partidos. Contra o primeiro argumento da perspectiva pós-classe, estudos mostram que, embora exista mobilidade social, ela é bem menor do que se advoga. Já contra o segundo argumento, diferentes correntes teóricas advogam que a classe é um grupo social que compartilha uma situação similar. Isto inclui uma visão de mundo semelhante, posicionamento políticos semelhantes com a classe trabalhadora, tendendo a votar na esquerda, e as classes médias e os ricos votam em partidos de direita. Portanto, a posição na estrutura de classe social ainda é um determinante em muitos aspectos da vida humana. Por fim, o autor conclui que classes são categorias sociais geradoras de experiências subjetivas importantes, modeladoras das identidades que as pessoas usam para situar essas categorias dentro de um sistema de estratificação econômica. Na perspectiva de Bourdieu, o autor faz um mapeamento na sociedade francesa e salienta a existência de 3 classes: a burguesia, a classe média e a classe trabalhadora. Para o autor Crompton, em 2008, na sua obra de 2008, para Bourdieu, a análise de classes não pode ser reduzida à análise das relações econômicas. Ela deve levar em conta as relações simbólicas estabelecidas entre as classes, portanto, deve ser uma análise relacional. Para o autor, há um conjunto de relações de forças que condicionam os indivíduos a agirem de determinadas formas, a assumirem determinados estilos de vida e determinadas posições éticas e estéticas. Os atores manipulam as suas possibilidades de mobilidade utilizando os diferentes tipos de capital. A posse de ativos econômicos é primordial. No entanto, os bens simbólicos são definidores das classes sociais, uma vez que eles são utilizados como mecanismos de distinção entre as classes, o que é parte fundamental da sua identidade. Falando em bens simbólicos, vamos entender um pouquinho o que são. O conhecimento, a educação e a linguagem também são considerados bens simbólicos, pois podem conferir poder e prestígio a indivíduos e grupos. A moda também pode ser vista como um bem simbólico, pois as roupas que usamos e a forma como nos vestimos podem transmitir mensagens sobre nossa identidade social e nosso status. De forma geral, os bens simbólicos são objetos e práticas que adquirem valor através das relações sociais e da cultura, e que desempenham um papel importante na formação das identidades, na reprodução das desigualdades e na dinâmica do poder na sociedade. Para Bourdieu, as classes procuram se distinguir uma das outras em termos de consumo cultural, estilos de vida e visões de mundo. Neste jogo das distinções, as classes mobilizam 3 tipos de recursos: o capital econômico, o capital cultural e o capital social, entendidos como a posse de recursos materiais e de propriedades intelectuais adquiridas desde a infância e a constituição de uma rede de relações interpessoais com membros da própria classe. A classe dominante determina o que é nobre, o belo, a música de qualidade. A análise de Bourdieu está centrada na classe como uma entidade cultural, segundo Savage 2016. O sistema escolar serve para reproduzir as relações de classe, mostrando para cada indivíduo seu lugar na sociedade. Ao analisar a obra de Weber, Bourdieu rejeita a separação entre status e classe, defendendo que essa divisão separa o lado econômico, classe, e o lado simbólico da estratificação social. Devem ser entendidos como os 2 lados do mesmo fenômeno. Entretanto, a análise de Bourdieu é criticada por salientar excessivamente a reprodução da estrutura social existente, ou seja, há pouco espaço para a mobilidade social. As classes trabalhadoras estão condenadas a serem sempre subordinadas e os detentores do capital econômico, social e cultural sempre vencerão o jogo social. A terceira abordagem sobre classes sociais é a neo-durkheimiana,
de Emile Durkheim. Ele relaciona a classe social com a inserção no mundo do trabalho. Enquanto Marx enfatiza a luta de classes, Durkheim apontava a solidariedade social como o elemento fundamental a ser destacado. O autor traça a distinção entre dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. A solidariedade mecânica é típica das sociedades pré-modernas. Ela é baseada na similaridade dos indivíduos. Já a solidariedade orgânica é típica das sociedades modernas, nas quais existe uma complexa divisão de trabalho. Os homens são interdependentes, porque as ocupações são complementares. Cada ocupação é responsável por uma função. A quarta abordagem é a neomarxista. A história de toda a sociedade é a história da luta de classes, segundo Karl Marx. O surgimento do capitalismo simplifica a história. Neste sistema econômico, há apenas duas classes sociais relevantes que estão destinadas a se confrontar, a burguesia e o proletariado. Ao analisar situações concretas, no entanto, a análise de Marx é muito mais complexa. A última perspectiva analisada aqui é a abordagem neo-weberiana. Segundo o autor, Weber, há três formas de estratificação da sociedade: a social, a econômica e pelo poder. Na primeira forma, a sociedade pode estratificar-se por meio do status baseado no prestígio social. Esta superioridade não está relacionada às qualidades pessoais de seus detentores, mas à honra social ligada às posições que eles ocupam. O capitalismo enfraqueceu o status, mas não elimina. A segunda forma de estratificação é a econômica. Assim como Karl Marx, Weber também relaciona a classe social com a situação econômica. A classe é uma das formas de estratificação social baseada na situação econômica dos indivíduos. Um grupo de pessoas constitui uma classe quando elas compartilham a mesma situação de mercado de trabalho e têm oportunidades de vida semelhantes. Para Weber, não é adequado falar em exploração das classes, é mais correto falar em dominação racional legal de uma classe sobre a outra. Nos conflitos do trabalho, a ênfase deve ser dada à racionalização e à eficiência.